O cenário político no Brasil hoje, extremista e polarizado, faz com que se perca em muito a qualidade de notícias e ações publicitárias, onde as pessoas são direcionadas a olhar para A ou para B. E conforme escolhem, permanecem obcecadas pelo motivo de sua escolha. Isso é claro que faz da vida de políticos muito mais fácil, pois a população passa o dia se agredindo nas redes sociais. Mas a polarização, a divisão extrema de pensamento, não faz só da vida de políticos um mar de rosas, como dos grandes empresários, que sempre fazem acordões com um ou com outro. O que dá a impressão é que o povo realmente acredita que políticos de visões e partidos opostos são mesmo inimigos, ou se odeiam. Óbvio que não, mas a gente fica aqui, com o nosso nariz de palhaço, relinchando uns para os outros, sem perceber que estamos sendo extorquidos, assassinados, escravizados, sem plano de saúde, com aluguel atrasado ou IPVA não pago. E mesmo assim, a gente acredita nas palavras mágicas, as quais fomos hipnoticamente induzidas a atacar. O dirigente estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais, do Sem Terra, do Paraná, Enio Pasqualin, foi assassinado a tiros entre a noite de sábado, 25 de outubro, e a manhã de domingo, em Rio Bonito do Iguaçu, cidade do interior do estado, onde vivia com sua família. De acordo com o MST, Enio estava com a família em sua casa, no assentamento Ireno Alves dos Santos, quando foi surpreendido por um grupo armado que invadiu sua residência e o sequestrou, utilizando o carro do próprio militante. Segundo a polícia militar, que foi à casa de Pasqualin logo após o sequestro, sua esposa relatou que o grupo chegou a pé, efetuou disparos no local, roubou documentos, celulares e outros objetos pessoais e finalmente saiu com o dirigente em sua caminhonete. Agentes da polícia então realizaram patrulhamento nas imediações, mas os sequestradores não foram encontrados. Já na manhã deste domingo, o corpo de Pasqualin foi encontrado em uma estrada rural da cidade. Em nota, o MST disse que Enio Pasqualin sempre foi um camponês aguerrido na luta. À família e aos companheiros e companheiras enlutados os mais profundos sentimentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Conforme noticiou a revista Fórum nesta segunda-feira, a polícia informou que 2 homens armados invadiram a casa na noite deste sábado, na linha assentamento Ireno Alves, renderam a família que estava na casa, roubaram documentos, dinheiro, celulares e fugiram do local com uma caminhonete da família, levando o dono da casa como refém. De acordo com a PM, a vítima já tinha sido baleada durante o assalto, mas foi levada da casa ainda com vida. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Pato Branco, também no sudoeste do estado. Segundo a família dele, Enio foi morto a tiros. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso é investigado pela Delegacia de Laranjeiras do Sul. Em nota, o MST disse que Enio era coordenador de base, dirigente estadual do MST, Paraná, e que participou de diversas atividades de ocupação de terra na região de Rio Bonito do Iguaçu. Enio Pasqualin sempre foi um camponês aguerrido na luta. À família e aos companheiros e companheiras enlutados os mais profundos sentimentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, disse trecho da nota. Na internet, políticos e militantes de esquerda compararam o caso de Enio com o caso de Vladimir Herzog, que foi assassinado em 1975 pela ditadura militar. Enio Pasqualin foi sequestrado no assentamento onde vivia. O corpo do dirigente do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, foi encontrado no início da manhã numa estrada da região. Mais do que a nossa solidariedade aos familiares assentados, militantes do movimento da democracia, queremos manifestar nosso repúdio à violência que assola nosso país e pedir agilidade e isenção nas investigações. Não é mais possível convivermos com a violência política no Brasil. Nosso país precisa de solidariedade ao povo, respeito às diferenças e paz, disse vereador Olibone. O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas 5 regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais, segundo o site do MST. Mesmo depois de assentadas, essas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária, um assunto mais polêmico da política desde Dom Pedro. Os latifúndios desapropriados para assentamentos normalmente possuem poucas benfeitorias e infraestrutura como saneamento, energia elétrica, acesso à cultura, lazer. Por isso, as famílias assentadas seguem organizadas e realizam novas lutas para conquistarem estes direitos básicos.
públicos. Com essa dimensão nacional, as famílias assentadas e acampadas organizam-se numa estrutura participativa e democrática para tomar decisões no MST. Nos assentamentos e acampamentos, as famílias organizam-se em núcleos que discutem as necessidades de cada área. Destes núcleos, saem coordenadores e coordenadoras do assentamento ou do acampamento. A mesma estrutura se repete em nível regional, estadual e nacional. Um aspecto importante é que as instâncias de decisão são orientadas para garantir a participação das mulheres, sempre com coordenadores, um homem e uma mulher. E nas assembleias de acampamentos e assentamentos, todos têm direito a voto, adultos, jovens, homens e mulheres. Da mesma forma, nas instâncias nacionais, o maior espaço de decisões do MST são os congressos nacionais, que ocorrem em média a cada 5 anos. Além do congresso, a cada 2 anos o MST realiza seu encontro nacional, onde são avaliadas e atualizadas as definições deliberadas do congresso. Além desses espaços, as famílias também se organizam por setores para encaminharem tarefas específicas, desde nível local até nacionalmente, de acordo com a necessidade e a demanda de cada assentamento, acampamento ou estado. Deste modo, se apresenta o MST através de sua página na internet. Segundo matéria de Carolina Dantas, no G1, o relatório de ONG Internacional aponta 24 assassinatos de ativistas no Brasil em 2019. 10 deles eram indígenas. Global Witness registrou o maior número de mortes destes ativistas no mundo no ano passado, 212. Brasil está em terceiro lugar depois da Colômbia e Filipinas. A ONG Nacional publicou na época um relatório que contabilizava o número de assassinatos de ativistas ambientais e defensores dos direitos humanos em 2019. No Brasil, foram 24 mortos, sendo que 10 eram indígenas. No ano passado, 212 pessoas foram executadas. Dos 24 defensores mortos no Brasil, 10 eram indígenas, 9 campesinos, 2 de militares ligados a ativistas, um segundo público e 2 classificados como outros. Entre os 10 indígenas assassinados, 8 eram da Amazônia. Amazonas 4, Maranhão 3 e Amapá 1. Outros 2, um do Mato Grosso e outro do Paraná. Há um aumento comparado com as 20 mortes que documentamos no ano anterior. No entanto, é importante dizer que os assassinatos representam apenas o ponto mais nítido dos riscos que os ambientalistas enfrentam. Então, no Brasil, fustigamento, criminalização e também ataques contra os parentes dos defensores e defensoras são comuns, disse Ben Leder, ativista sênior da Global Witness. No ano passado, os indígenas tiveram 100 vezes mais chance de serem assassinados que qualquer outro defensor ou defensora na Terra. Eles representaram 42% dos assassinatos, que nós documentamos no Brasil, mas apenas 0,4% da população. O relatório contabiliza as mortes de ativistas ambientais e dos direitos humanos desde 2012. São pessoas que atuam no combate à degradação do clima, uso indevido da terra e defesa dos direitos humanos, com frequente oposição a indústrias com utilização intensa de carbono sem políticas sustentáveis. De acordo com a ONG, 4 defensores são mortos por semana desde o Acordo do Clima em Paris, em 2015. Colômbia, 64, Filipinas, 43, Brasil, 24, México, 18. Quase metade de todas as mortes ocorreram nos 2 primeiros países, Colômbia e Filipinas. A mineração foi o setor que mais teve relação com os assassinatos no mundo, com 50 defensores mortos em 2019. Mais da metade desses assassinatos pertenciam a comunidades afetadas na América Latina. As Filipinas foram o país com maior número absoluto, com 16 pessoas assassinadas e relacionadas ao setor.